Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 18. Mateus 28, a partir do 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Podeis assentar. Se nós prestarmos atenção nesse texto referente à grande comissão, nós veremos que há reivindicações poderosas de Jesus, no início e no fim. No início, no verso 18, quando ele chegou-se aos discípulos e lhes falou, ele disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus aqui quer mostrar que a sua jurisdição é universal. O seu poder não está circunscrito a uma nação, a um povo. Os deuses dos pagãos eram deuses regionais, de cidades, de nações. O Velho Testamento os menciona como os ídolos das nações. Alguns tinham poder sobre certas forças da natureza, na visão pagã, mas não sobre outras forças da natureza. Sobre algumas sim, e sobre outras não. Eram divididos esses deuses por áreas geográficas, por forças da natureza. Mas o nosso Deus é único, e é o Deus vivo e verdadeiro, e que se revelou em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que sua jurisdição alcança o céu e a terra. E não apenas o céu e a terra, mas todo o céu e toda a terra. Isso, meus irmãos, era para trazer àqueles discípulos segurança, porque ele os iria comissionar para que saíssem, indo a todas as nações, a todos os lugares, para pregar o Evangelho. Jesus queria lhes assegurar que o Evangelho era eficaz em todo lugar, em toda parte. Que para onde quer que eles fossem, daquele lugar, daquela região, Jesus era o Senhor, e não um ídolo mudo. E no final nós vemos também uma reivindicação poderosa de Jesus, concernente à sua onipresença, e concernente à sua soberania, não só sobre o espaço, mas sobre o tempo. Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, não apenas eu estarei como autoridade máxima em todo lugar por onde vocês andarem para pregar, mas eu estarei, através do Espírito Santo, de modo permanente com vocês, até o desfecho de tudo, quando na verdade não vai se encerrar essa presença de Cristo, mas ele será tudo em todos. E é dentro dessa margem, onde ele fez uma reivindicação e outra, que ele comissionou os discípulos e disse: portanto, ide, fazei discípulos
de todas as nações. De toda maneira, ao falar assim, Jesus reconhece a existência de nações, de povos com identidade própria, povos que se vinculam a determinados territórios, a determinadas formas de organização sociopolítica. Jesus não disse simplesmente eu os envio para todo o mundo, ele disse eu os envio para nações, para jurisdições limitadas, humanas, sobre as quais Jesus tem a jurisdição superior e absoluta. Mas ele disse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um reconhecimento da existência e da legitimidade das nações. Mesmo quando Deus promete a Abraão um descendente, que seria o Messias, ele diz, em ti, referindo-se a Abraão por conta de seu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. O termo hebraico traduzido para famílias era um termo mais abrangente do que o nosso de família. Jesus é uma bênção para todas as nações, para todos os povos. No descendente de Abraão seriam abençoados todos os povos. Lá no Apocalipse, João vê uma multidão de remidos, e ele diz que vê ali pessoas de todas as línguas, tribos e nações, que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Se você examinar no Velho Testamento, há profecias para a nação de Israel. O próprio Deus escolheu e constituiu uma nação, a de Israel, de maneira direta e revelacional. Mas profetas falavam também a outros povos, como Jonas, que foi a Nínive. Nós temos inúmeras profecias de Isaías e de outros profetas sobre outros povos e nações, sobre o Egito, sobre a Babilônia. Algumas dessas profecias são de juízo, mas algumas são até de bênção para determinados povos que não são os judeus em tempo futuro, no reino milenar de Cristo. Portanto, nós vemos que os profetas faziam de nações destinatárias de suas mensagens. Lá no livro do Gênesis, nós temos uma situação que seria ali o berço das nações. É quando alguns se ajuntam para erguer uma torre. O plano era o seguinte: vamos todos ficar aqui, vamos criar um nome só. Foi a primeira tentativa de um império universal, lá na ocasião em que foi feita a Torre de Babel. Eles queriam instituir ali um império, um povo só, para que tivessem uma sensação de poderio, reconhecendo que não haveria limitação de jurisdição para o domínio daquele reino universal que eles estariam construindo. Fizeram uma torre para mostrar grandeza pela sua altitude, como se fosse para desafiar os céus. Mas a Escritura diz que Deus os puniu por sua arrogância. E Deus confundiu ali as línguas, os idiomas de grupos que estavam ali. E então eles foram espalhados e surgiram reinos independentes, nações, povos. Meus irmãos, nós acreditamos que Deus é a favor da autonomia dos povos, um princípio, inclusive de direito internacional, da autodeterminação dos povos. Foi com base nesse princípio que a nação de Israel recebeu o território para constituir-se em Estado pela ONU. Nós vemos
que há esse reconhecimento das nações, porque elas trazem por sua autonomia equilíbrio. O homem é corrupto, é pecador. Depois da entrada do pecado no mundo, a natureza humana degenerou. E nós temos até alguns grandes teóricos da filosofia política que fizeram afirmações que estão de acordo com a nossa concepção de natureza humana caída. Montesquieu e Lord Acton disseram que o poder corrompia, e o poder absoluto corrompia absolutamente. Pessoas inicialmente bem intencionadas, agigantando o seu poder, poderiam ficar enebriadas, fascinadas com a dimensão de seu poder de mando e tornar-se-iam arbitrárias e autoritárias. Esses teóricos defenderam, portanto, arranjos institucionais que envolvessem separação entre os poderes, sistema de freios e contrapesos, controle entre os poderes, o que parece que no Brasil atual não está ocorrendo, com o agigantamento de apenas um dos chamados 3 poderes, e dentro desse que se agiganta, a hegemonia pessoal de um homem só. Mas estes que defenderam o sistema de freios e contrapesos, o controle recíproco entre os poderes, o fizeram sob uma inspiração cristã, sob uma concepção acerca da natureza humana proveniente do pensamento cristão. Lá no livro do profeta Isaías, tem um versículo que diz: o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz. Os pais fundadores dos Estados Unidos, maximamente aqueles que eram evangélicos, os puritanos, tomaram esse versículo para dizer que somente em Deus os 3 poderes podem estar reunidos, porque Deus é incorruptível. Mas no homem falível, eles têm que estar divididos entre órgãos, porque o homem não pode ousar comparar-se a Deus, reunindo aquilo que somente Deus pode reunir em torno da sua pessoa. É como, por exemplo, irmãos, a separação entre a igreja e o Estado. Nós não cremos em Estado teocrático, nós cremos na separação, exatamente porque somente Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e rei. O precedente de Jesus, que é uma figuração dele, é Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém. É interessante que Isaías, quando entrou no templo, ele viu o Senhor num alto e sublime trono dentro do templo. Ele viu Jesus, o roupa está lá, roupa sacerdotal, dentro de um templo onde se exerce o ofício sacerdotal, mas assentado em um trono, porque ele é rei. Só Jesus cumula os ofícios de rei e sacerdote. No Velho Testamento, o rei não era o sacerdote não era o rei. A tribo de Judá, a partir de Davi, ficou com a realeza, e a tribo de Levi era sacerdotal. E é curioso que quando Isaías entrou no templo, foi depois da morte do rei Uzias, ele entrou para orar, porque Uzias foi exatamente um rei que quis oferecer incenso no templo, como se fosse sacerdote. Foi resistido pelos sacerdotes, e insistindo em desafiá-los, foi punido por Deus com a lepra que apareceu em sua testa. Portanto, nós vemos que a Bíblia defende um sistema de separação, exatamente por conta da corruptibilidade do homem. João Calvino, baseado nos escritos de Cícero e na sua concepção de natureza humana, ele sustentou que dentro das estruturas de poder, quando o escalão de cima abusasse, o escalão de baixo deveria resistir. E foi uma das doutrinas desenvolvidas pela Reforma, a doutrina do direito de resistência.
foi entendida de diversas maneiras. Os calvinistas entenderam de forma mais ativa, os luteranos de forma mais passiva. Os anabatistas entenderam que a resistência era exclusivamente profética. Isso torna a coisa curiosa. Os calvinistas e luteranos sabiam se portar muito delicadamente diante de reis, para com diplomacia obterem o bom senso desses regentes, mas estariam prontos a, por uma instância abaixo do rei, resistir ao abuso de autoridade deles, como o parlamento inglês, majoritariamente puritano na Câmara dos Comuns, resistiu à tirania de Carlos I. Os anabatistas, exatamente porque só tinham uma voz profética e resistiam usar essa forma de resistência, eram muito mais ousados diante dos reis, falavam com muito maior veemência, entendiam que seu sangue vertido era aquilo que iria plantar alteração no futuro. Mas todos os protestantes, os evangélicos, entenderam que a tirania deve ter resistência. Pode ser uma resistência mais ativa, mais passiva, meramente profética, mas deve haver algum tipo de resistência ao mal, porque importa antes obedecer a Deus que aos homens. Portanto, exatamente por essa necessidade de equilíbrio, é que nós defendemos a autodeterminação dos povos, a soberania das nações. É como se fosse uma separação de poderes no plano internacional. Quando uma quiser se agigantar, poderá se amedrontar com a possibilidade de reação da outra. Mas ao longo da história sempre houve tentativas de se formar grandes impérios. Os judeus sucumbiram à dominação de grandes impérios. Estiveram sob a dominação da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. Todos esses impérios foram arrogantes. Nabucodonosor foi arrogante e recebeu punição de Deus anunciada pelo próprio profeta Daniel. Alexandre o Grande, em sua arrogância, também sucumbiu. Seu império dividido depois enfraqueceu. E uma parte desse império, inclusive, tentou profanar o templo dos judeus e teve a resistência dos macabeus. O Império Romano depois se agiganta e se torna o grande império, mas também chegou o dia de seu juízo. Os cristãos sofreram dentro do Império Romano exatamente porque o César queria que se lhe queimasse incenso, que ele fosse confessado como um Senhor absoluto, e os cristãos diziam que só Jesus era o Senhor, e recusavam a cerimônia externa de fidelidade ao rei, queimando incenso. Na verdade, a semente dessa compreensão veio nas palavras de Jesus para os cristãos, quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A moeda tinha a efígie de César, portanto se poderia pagar tributo a César, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nenhum império pode reivindicar o nosso ser absoluto, o núcleo da nossa humanidade, a renúncia dos direitos naturais que nos caracterizam. E Jesus estava dizendo, portanto, que César não pode reivindicar esse senhorio absoluto que somente pertence a Deus. E, meus amados irmãos, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos uma divisão constante entre três grupos: a igreja, os gentios, que são os povos, as nações, portanto, há um reconhecimento deles na divisão, e a igreja, que é um povo dentre os povos, uma nação espiritual, um povo sacerdotal. Nós observamos que esta ordem de Jesus para ir a todas as nações exigia da parte dos pregadores coragem.
Foi Lutero que disse uma vez que onde quer que o verdadeiro evangelho seja pregado, haverá tumulto. E nós vemos que os cristãos sofreram no meio do contexto judaico, porque os judeus viam a mensagem do evangelho como um perigo para a manutenção de suas cerimônias e liturgias. Quando os cristãos chegaram em Éfeso, a cidade cuja economia era mantida pelo culto à deusa Diana se sentiu ameaçada pela pregação que era contrária à idolatria. Quando os cristãos saíram por todo o Império Romano pregando, o Império desconfiou, porque estava acostumado a religiões nacionais. Mas os cristãos, que aos olhos deles era uma religião nova, não tinha circunscrição, enveredava por todos os lados dentro do império, e eles entenderam que aquilo ali desafiava a autoridade de César. Onde quer que o evangelho for pregado, estruturas serão ameaçadas, pessoas se sentirão desafiadas, perseguição será desencadeada e tumultos acontecerão. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, a Bíblia Sagrada diz, no verso de número 6, e não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Portanto, é nosso dever, irmãos, alvoroçar o mundo. Lá em Marcos, no capítulo de número 13, veja o que a Bíblia diz, nos versos de números 9 e 10. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Note, pregado entre todas as nações. O grande império do final, profetizado pela Bíblia, é o do anticristo. Toda tentativa de se estabelecer um império é de suprimir as nações. E a Bíblia mantém a importância das nações para frear o mal num sistema internacional de freios e contrapesos. Somente é legítimo o reinado de Cristo no milênio, que tornar-se-á universal. E toda tentativa de chegar lá sem ser por meio de Cristo é abusiva e é ditatorial. E meus amados irmãos, se nós, evangélicos, defendemos a soberania dos povos e das nações, essa não é a compreensão, por exemplo, do catolicismo romano. Na terceira encíclica do Papa Bento XVI, veja, o Papa Bento XVI, que é tido como conservador, intitulada Caritas in Veritate, ele diz que é necessária uma nova ordem política e financeira mundial, onde haja uma verdadeira autoridade política mundial, que traga um governo da economia mundial, promovendo o desarmamento, segurança alimentar e paz, assim como a defesa do meio ambiente e a regulação dos fluxos migratórios. Este livro que eu tenho em mãos é de um erudito católico muito respeitado dos Estados Unidos. O nome do livro é Santo Tomás e o Estado Mundial. E ele diz o seguinte, numa determinada página, Robert Hutchins, ele diz assim, escute só, a tradição católica aponta claramente a necessidade de um governo mundial. Os católicos han sido sempre, pois, virtualmente partidários do governo mundial. A existência de uma sociedade mundial, de uma família de nações, que sempre há sustentado papas e juristas católicos, implica em um direito mundial e um governo mundial. A única comunidade perfeita hoje em dia
é o Estado mundial. Essa não é a nossa compreensão. Nós compreendemos que este governo mundial só pode ser estabelecido pelo próprio Cristo. E que tal poder nas mãos de qualquer pessoa seria um perigo. E nós temos isso na Bíblia, nas profecias acerca do anticristo. Nós reconhecemos as nações para um sistema de controle recíproco. Mas a igreja está aqui, irmãos, para influenciar culturas. Quando ela chega no lugar, como eu disse, ela traz tumulto. Mas quando nós insistimos com o evangelho, com as nossas orações, com o poder de Deus, há transformações que terminam acontecendo nas nações. Nós somos sal da terra, a Bíblia Sagrada diz, e somos luz do mundo, luz do velador, cidade iluminada sobre um monte. Exalamos o bom aroma de Cristo. Estamos aqui para influenciar, estamos aqui para transformar, não de cima para baixo, através do poder impondo à sociedade, mas através da influência sobre a sociedade. A igreja não somente prega o evangelho, mas ela influencia mentalidades, ideias. Esse é o seu papel como sal e luz. E foi isso que aconteceu durante a Reforma Protestante. Lutero era um simples monge que havia se tornado professor da recente Universidade de Wittenberg. Na preparação de suas aulas, ele se entregava a penitências e peregrinações em busca de obter convicção de perdão, teve a luz do Evangelho, quando leu a carta aos Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. Ele entendeu ali que a salvação não era mediante obras, penitências, compensações humanas, que o nosso pecado é tão grave que nós não temos o que oferecer para remediá-lo. Somente o próprio Deus, tendo enviado Jesus, pôde fazer compensação pelo pecado, trazer expiação para a nossa culpa. Ele entendeu ali que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, e que se ele se arrependesse da sua iniquidade e depositasse sua confiança apenas em Jesus e no seu sacrifício, seria salvo. Ele conta que sentiu naquele momento como se as portas do paraíso lhe houvessem sido abertas. Conta que sentiu-se nascendo de novo. E começou a compartilhar com seus amigos, colegas, a sua experiência. Até que chega a venda das indulgências. A venda das indulgências era a negação de tudo que Lutero tinha experimentado. Porque era a ideia de que se poderia comprar com dinheiro um certificado de perdão de penas temporais do purgatório, pela ideia de que santos de outrora tivessem sido mais santos do que Deus requeria, e no seu excedente de méritos eles tivessem deixado um crédito para a igreja administrar, fazendo compensação pela culpa daqueles que ainda teriam que pagar alguma coisa no purgatório. Lutero se levanta contra isso. Suas teses são traduzidas para várias línguas. E a coisa chega no Sacro Império, chega no Papa. O Papa o ameaça de excomunhão. Lutero queima a bula de excomunhão. É chamado a dieta de Worms, mas ali corajosamente ele diz que não pode se retratar. Quando pedido para fazê-lo, ele diz: porque eu não posso agir contra a minha própria consciência. Se alguém me convencer pelas Escrituras, eu me retratarei, mas se não o fizer, eu não posso agir de outro modo. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Aqui estou, e que Deus venha em meu auxílio. Um homem só, desafiando as grandes estruturas da sua época, de caráter universal, o papado e o Sacro Império Romano Germânico. E, meus amados irmãos, Lutero contribuiu muito para a emancipação da Alemanha e, de certa maneira, para a fragilização desse império e do domínio universal que tinha o papado.
foi a sua tradução da Bíblia que criou uma língua nacional para a Alemanha, onde se falavam dialetos distintos em várias regiões, mas ele padronizou a fala alemã através da sua tradução da Bíblia. E, meus irmãos, que força, que fôlego Deus dava a homens como esses. Lutero traduziu o Novo Testamento em semanas, depois traduziu, com a ajuda de outros, o Velho Testamento, compôs inúmeros hinos, deixou não sei quantos escritos, pregou inúmeros sermões e influenciou uma nação inteira para se voltar para o Deus da Bíblia, para a mensagem do Evangelho. Também na Suíça, nós tivemos a reforma de Ulrich Zwinglio, lá em Zurique, mas depois nós tivemos algo mais forte, com João Calvino. João Calvino começou a se aproximar das ideias da reforma, tendo tido uma preparação para ser sacerdote, ido depois estudar direito lá na França. Ele começou a entender a mensagem da reforma e ficou amigo de alguém que havia sido colocado para ser o reitor da universidade. E este homem fez um discurso corajoso em defesa da reforma. Veio a perseguição e quando Calvino viu que poderia ser associado com ele, fugiu da França. E quando ele fugiu da França, ele passou por Genebra, foi por vários lugares, mas chegou a Genebra, estava ali de passagem, e aquela cidade estava se abrindo para a reforma. Guilherme Farel se aproximou de Calvino e o chamou para ajudar a estabelecer a reforma ali em Genebra. Calvino queria devotar-se apenas aos seus escritos. Era um acadêmico, não um homem ativo, mas de vida contemplativa, e ele resistiu. Mas Guilherme Farel foi forte e amaldiçoou os seus estudos, caso ele não quisesse se envolver. E através daquela ameaça, sua consciência perturbou-se, e os dois ali começaram a estabelecer a reforma. Foi eleito um conselho lá em Genebra, que era contrário às reformas de Calvino, e ele não estava servindo a ceia para os libertinos que viviam em desacordo com a palavra de Deus, então ele foi expulso de lá. Mas mais adiante, esses que o expulsaram perderam o seu mandato no conselho, foram punidos por atos de transgressão que haviam cometido da lei, e Calvino foi novamente chamado e voltou para Genebra, e ali pregou, irmãos, insistentemente. As exigências que ele fez foi de uma igreja com um colegiado de pastores, sem um pastor central. Ele pediu independência para a igreja da estrutura política, mas como advogado ajudou muito na formação da Constituição de Genebra. E João Calvino fundou uma academia, a Academia de Genebra, onde lá pastores se preparavam, vindos de todos os lugares, perseguidos, para retornar às suas nações com a mensagem do Evangelho. Alguns disseram que Genebra tornou-se a escola de Cristo, porque ali, naquela academia, muitos se formavam para serem pregadores, mas também ele implementou cursos como direito e medicina, e tornou-se renomada. Nunca os genebrinos tinham conseguido o sonho de ter uma faculdade, mas com a presença de Calvino, isso foi conseguido. E meus irmãos, de lá Calvino enviou muitos pregadores de volta para a França, sua terra natal. O movimento da reforma fortaleceu-se na França com os huguenotes, que foram massacrados, não só na noite de São Bartolomeu, quando morreram milhares, mas em inúmeras ocasiões eles foram maltratados e perseguidos. Quando veio a Revolução Francesa, os protestantes disseram que a Revolução Francesa veio aos franceses como uma punição pelo mal que eles haviam feito aos huguenotes, aos calvinistas lá ao longo de muitas perseguições.
E de fato a Revolução Francesa foi trágica para a Igreja Romana. E ela teve muito sangue derramado. E os protestantes entenderam não como uma coisa boa ela, mas como uma punição para a maldade que se havia feito aos huguenotes. Onde houve revoluções influenciadas pelo protestantismo, a gloriosa inglesa de 1688, sem derramamento de sangue, onde o povo unido ao parlamento colocou o rei tirano para ir embora e colocou um novo rei no trono para os governar de forma constitucional. Ali foi como resultado da influência do pensamento puritano. O novo rei que assumiu o trono vinha em embarcações nas quais estava escrito pela liberdade, pelo parlamento e pelo protestantismo. Os americanos, sob a influência das ideias da reforma, tornaram-se uma nação independente, fundada na liberdade, sem as extravagâncias que marcaram a Revolução Francesa, uma revolução de caráter anticlerical, antirreligioso. Nós vemos, irmãos, também como foi interessante a reforma na Escócia, com John Knox. John Knox, numa primeira tentativa de reforma na Escócia, ele foi preso. Foi enviado para as galés francesas, tornou-se um escravo, de alguma maneira libertou-se, foi para a Inglaterra, e lá teve influência entre os protestantes. Depois foi para Genebra, quando Maria Sanguinária assumiu o trono na Inglaterra e começou a perseguir os protestantes. Mas ele ia na Escócia, voltava, ia na Escócia, mas não tirava o seu coração da Escócia. Dizem que uma vez o viram orar dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. A sua pregação era tão intrépida que a rainha da Escócia disse: eu temo mais a pregação de John Knox do que todos os canhões da Inglaterra voltados contra nós. A perseverança daquele homem em oração e pregação levou a Escócia ao Evangelho. Numa das situações mais curiosas, a rainha permaneceu católica, mas ficou toda encolhida dentro da nação, porque a nação abraçou a mensagem da reforma. Poderíamos aqui, irmãos, falar da Holanda, da Inglaterra. Na Inglaterra nós tivemos, antes mesmo de Lutero, a figura de John Wycliffe, um professor de Oxford, que pregou a mensagem do Evangelho. Depois que ele morreu, os seus discípulos, os Lollards, continuaram a pregar, foram absorvidos pelos grupos da reforma no século XVI. Nós vemos a insistência de William Tyndale para trazer a Bíblia traduzida para o inglês, para o seu povo. Não podendo fazê-lo dentro da Inglaterra, ele foi para fora da Inglaterra buscar impressores que pudessem traduzir, ou que pudessem imprimir a sua tradução da Bíblia para o inglês, para ele mandar para a Inglaterra. Foi morto, mas morreu dizendo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E de fato depois foi autorizada a leitura da Bíblia em inglês na Inglaterra. Os grandes reformadores, os mártires de Oxford, na Inglaterra, Latimer, Ridley e Cranmer, esses homens, irmãos, foram pregadores intrépidos da mensagem da reforma para levar a Inglaterra a Cristo. Quando Henrique VIII rompeu com o papado, ele não trouxe a reforma para a nação inglesa. Os dogmas continuavam católicos, apenas havia a substituição da figura do Papa pela figura do rei. Católicos eram perseguidos por Henrique VIII, mas os protestantes também continuavam a ser perseguidos. O próprio William Tyndale não pôde voltar para a Inglaterra nos dias de Henrique VIII. Latimer foi um que teve a coragem de pregar diretamente contra Henrique VIII na própria corte. E, meus amados irmãos, no final da vida de Henrique VIII, por influência de uma mulher com a qual ele havia se casado por último, que tinha raízes cristãs na reforma, ele abrandou a sua perseguição.
E houve a preparação para a reforma com a sua morte. Assumiu o trono seu filho adolescente Eduardo, que tinha sido educado nos princípios da reforma, mas logo morreu e veio perseguição novamente. E esses 3 homens, Latimer, Ridley e Cranmer, foram queimados vivos em Oxford. Cranmer ficou 1 hora amedrontado e assinou um documento se retratando de sua fé evangélica, mas depois se arrependeu e retratou-se. E quando ele foi levado ao fogo, ele disse: eu quero que minha mão entre primeiro, esta mão que foi covarde e por um momento hesitou em manter a minha fé. Latimer morreu queimado próximo de Ridley. E ele gritou naquele momento: seja homem, mestre Ridley, porque hoje, queimados aqui, nós nos tornamos uma vela que vai acender a luz por toda a Inglaterra. E meus irmãos, com essa insistência, essa força, mas em meio à perseguição, como eu disse, o tumulto vinha, mas eles não desistiam. Houve rendição daquela nação, a mensagem da reforma. No século XVIII, a Inglaterra teve um grande avivamento. Por influência de John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. E nós temos aqui, irmãos, um exemplo de um homem também que lutou pelo seu povo e pela sua nação para que voltasse para Cristo em um tempo de grande frieza. Um tempo em que o iluminismo se propagava, o racionalismo se difundia e o secularismo também. John Wesley fora educado dentro da igreja, foi ordenado pastor, mas concluiu que não era crente, apesar de ser extremamente disciplinado em atividades religiosas. Numa viagem aos Estados Unidos, ele viu o testemunho dos irmãos morávios com certeza de salvação, com alegria, aquilo o perturbou. E um dia, numa reunião dos morávios, lido um comentário de Lutero a uma das epístolas de Paulo, ele finalmente entendeu a mensagem do Evangelho. E ele disse: naquele momento confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação, e soube que ele havia levado todos os meus pecados. É interessante, meus irmãos, que as 2 influências sobre o Wesley foram os morávios, que eram os continuadores da obra de John Hus, que também foi um reformador antes de Lutero, viveu 1 século antes de Lutero. John Hus foi queimado vivo e morreu cantando na fogueira. Mas os seus discípulos continuaram na Boêmia a obra da reforma, os hussitas. E por certos períodos a Boêmia foi majoritariamente hussita. Só não perdurou por causa do banho de sangue que trouxeram aos hussitas. Com a perseguição, alguns hussitas saíram da Boêmia e foram se refugiar nas terras do conde Zinzendorf. Esses aí eram os irmãos morávios, que depois enviaram missionários para toda parte. Cada 25 morávios sustentava um missionário. Eles tiveram uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptamente. Era escalado um grupo para orar de meia-noite a 1 hora, outro de 1 hora a 2 horas, de 2 às 3. E foi mantida uma reunião ininterrupta de oração por muito tempo. E foram esses morávios que primeiramente falaram do Evangelho de maneira bíblica com John Wesley. E depois foi na leitura de um comentário de Lutero, numa reunião dos morávios, que o seu entendimento foi aberto. Note, meus irmãos, a ligação de hussitas com Lutero, de Lutero com Wesley, e assim o Evangelho se perpetua. E quando ele teve uma transformação de vida, a Inglaterra foi sacudida. Historiadores dizem que a Inglaterra só não passou por uma revolução como a francesa, sanguinolenta, porque teve o avivamento metodista. Gertrude Wilmer Ferb escreveu um livro sobre o iluminismo britânico e mostrou como foi diferente da França, a situação francesa, dedicando um capítulo inteiro à influência dos metodistas, em como eles abalaram a Inglaterra. Pouco antes de morrer, o pai de John e Charles Wesley, na cama, falou com cada um.
Com John Wesley ele disse: meu filho, procure o testemunho interior do Espírito Santo. Essa é a prova da verdadeira religião. Se você for salvo, o Espírito Santo testificará com o seu espírito que você é filho de Deus. Mas depois ele impôs as mãos sobre Carlos, o irmão de John Wesley, e ele disse: a fé vai ser restaurada na Inglaterra como nunca antes. Eu não estarei aqui para ver, mas vocês verão. E John e Charles Wesley abalaram a Inglaterra pregando a céu aberto. Os templos não o aceitaram nos púlpitos, porque as pessoas se irritavam com sua mensagem direta, chamando para o arrependimento, denunciando o pecado, falando da importância de nascer de novo. Eles foram para os campos, para os penhascos, onde ajuntavam milhares de pessoas, pregaram aos mineiros, fundaram escolas, e meus amados irmãos, houve ali um poderoso avivamento espiritual. Se nós observarmos os Estados Unidos, teve sua noção de liberdade pelos puritanos que lá chegaram, no Mayflower, que foram fundadores daquela nação. Depois houve o grande despertar que está em todos os livros sobre a história americana, o grande avivamento, com Jonathan Edwards, um pastor congregacional, e George Whitefield, dos metodistas, que fez um trabalho maravilhoso também nos Estados Unidos. Jonathan Edwards era um intelectual de Yale, foi presidente do Colégio de Nova Jersey, que veio a ser a Universidade de Princeton. Através da sua pregação houve um grande avivamento. David Brainerd pregou aos índios e houve conversão dos peles vermelhas. E acredita-se que aquele grande despertar formou as grandes noções de liberdade do povo norte-americano. Depois veio o segundo grande despertar. O primeiro foi no século XVIII, o segundo no século XIX, mais um avivamento com Charles Finney e outros. E nesse segundo grande despertar, em meio ao avivamento, foi começado o movimento abolicionista, de reforma prisional. Na Inglaterra, derivado dos metodistas, o Exército da Salvação conseguiu uma legislação melhor para as pessoas que viviam na sarjeta, conseguiam melhorias de vida para pessoas que estavam escravas na prostituição, trazendo-as de lá para uma nova vida através do Evangelho. Esses movimentos, irmãos, desenharam nações, e é o motivo da grandeza de todas essas nações que, tendo abandonado Deus, agora estão em declínio, mas subiram tão alto que mesmo com o declínio ainda tem muita grandeza. A fé evangélica patrocinou a educação. Como a ideia dos reformadores era de todo crente poder ler a Bíblia por si mesmo, o livre exame das Escrituras. Então, eles tentaram acabar com o analfabetismo. Lutero dizia que do lado de cada igreja deveria haver uma escola. Defendeu um ensino lúdico para as crianças, em vez de uma severidade desnecessária. Lutero entendeu que homens e mulheres deveriam ter acesso à educação igualmente, não só os homens, mas as mulheres. Da mesma forma, João Calvino promoveu a alfabetização, a educação, um trabalho de diaconia, de diáconos. Lá em Genebra, assistia aos pobres, ajudava os necessitados, colocava pessoas nas escolas que não eram pagas, gratuitas, para as crianças. E assim foi promovida a educação. Com a reforma veio a noção dos direitos individuais. Na Idade Média, ninguém valia como indivíduo, valia pelo estamento a que pertencia. Você era da nobreza, então você valia como nobre, tem os privilégios da nobreza. É camponês, tem o valor de quem está nessa camada. Mas Lutero, quando disse que o homem é justificado diante de Deus unicamente pela fé, não pela mediação da igreja, ele tirou o enquadramento institucional como maneira de Deus olhar para nós. Deus olha para o pecador contrito que bate no peito como o publicano, que está lá na porta do templo, dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Se Deus olha para o indivíduo, o Estado também tinha que se agachar para o indivíduo, e veio a noção de direitos individuais, os sistemas de freios e contrapesos.
o valor das associações. Martinho Lutero nunca quis uma religião estatizada, mas para evitar um banho de sangue na Alemanha, ele aceitou, dizendo que era momentâneo aquilo, embora durou muito tempo. O princípio de que a religião do príncipe seria a religião do povo. E assim, como na Alemanha existiam muitos principados, alguns católicos, alguns protestantes, se o príncipe fosse católico, o lugar era católico, se fosse protestante, o lugar era protestante. O católico que se convertia ao protestantismo migrava para um principado vizinho, para não ser perseguido. Lutero entendeu isso como um remédio temporário, mas ele deixou em seus escritos o seguinte: mas é bom que haja reuniões separadas, porque essa igreja estatizada, ela vai esfriar, é preciso reuniões daqueles que são devotos à parte. E o movimento pietista que veio na geração seguinte, com Spener e Frank, falaram numa eclesiola em eclésia, uma pequena igreja dentro da igreja maior, e vendo que a igreja do Estado vivia na frieza, eles formaram pequenos conventículos, pequenas igrejas, dentro da igreja maior, valorizando assim o sistema associativo. Iam para essas pequenas igrejas aqueles que queriam se associar. Os metodistas fizeram a mesma coisa, não nasceram como uma denominação, mas como sociedades metodistas, para pegar aquelas pessoas que estavam na igreja do Estado, que eram anglicanas, que tinham tido uma experiência com Cristo, e lhes dar uma vida cristã dentro de uma comunidade de regenerados. Os batistas, então, sempre defenderam a separação entre a igreja e o Estado, igrejas associativas, com pessoas que ingressam quando têm condições de professar a fé livre e desimpedidamente, com o batismo adulto. E, meus irmãos, foi essa visão das associações que também impediu um Estado gigante, porque quando o Estado ia perseguir um indivíduo, ele enfrentava associações que estavam ali para defender o indivíduo, diversas associações entre o Estado e o indivíduo. Tocqueville diz: o que deu equilíbrio à democracia americana foi a moralidade puritana e as associações. O que deu estabilidade, ele disse, foi isso. Max Weber dizia: o que deu estabilidade econômica aos Estados Unidos foram as igrejas, como associações. Porque quando alguém ia comprar ou vender de alguém, ia perguntar ao pastor como era aquela pessoa, se ela era alguém que pagava suas dívidas, que honrava os seus compromissos. E a igreja terminava sendo um lugar que credibilizava ou descredibilizava alguém, dependendo do seu comportamento, para os negócios. E aí somente o negócio acontecia entre os honestos e as coisas prosperavam. Nós temos hoje, irmãos, nações em decadência, mas pior ainda é o globalismo, que quer acabar com a soberania das nações, como se o homem fosse bom e pudesse ter um governo como o de Cristo, milenial. Nós precisamos de pessoas corajosas em nosso tempo, para pregar contra o globalismo como uma coisa que é inaceitável e para trazer as nações de volta ao Evangelho. Um certo poeta, ele disse: os protestantes têm uma estrutura psíquica forjada para serem heróis, têm nervos de aço. Por isso Lutero enfrentou o imperador na Dieta de Worms, por isso enfrentou o papado, por isso Calvino, John Knox foram tão corajosos, tão ousados. De onde vinham esses nervos de aço, essa estrutura psíquica de heróis? Primeiro, da doutrina da justificação pela fé. Se nós somos justificados diante de Deus por graça mediante a fé, o que nos poderá fazer o homem? Se Deus me aceita, o que pode pesar a rejeição do diminuto homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Romanos 8, a espada, a tribulação, a angústia. Paulo diz: estou certo de que nenhuma dessas coisas, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus que os justifica. Quem os condenará? Essa convicção, o testemunho interior, como disse o pai de João Wesley, a certeza de salvação.
Se me matarem, eu vou para o céu. Se me apedrejarem, eu vou ver o céu aberto como esteve o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa certeza, irmãos, deu coragem, mas também uma profunda crença na soberania de Deus e nas vocações. Os protestantes desenvolveram, pela Bíblia, o ensino acerca das vocações. Toda vocação é digna, de maneira que não somente um pastor serve a Deus no púlpito, mas o sapateiro que faz o seu sapato e o vende por um preço honesto, o faz corretamente, entende que suas habilidades lhe foram dadas por Deus e glorifica a Deus pelo talento que tem, ele serve a Deus tanto quanto um pastor no púlpito. Foi isso que mobilizou pessoas que trabalhavam com decência, porque elas viram no seu trabalho um sacerdócio, pelo sacerdócio universal de todos os crentes, servimos a Deus com todos os talentos e competências que Ele nos concede. Mas aqueles reformadores tinham uma consciência de que eles tinham uma vocação dada por Deus para abalar o mundo de então. Era uma profunda fé na soberania de Deus. Deus está no governo das coisas. Deus está no controle. E nós fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença. Meus irmãos, não interessava quantos iam para a fogueira ou quantos morriam, os outros continuavam pregando. Não interessava quanto parecia difícil reverter aquele quadro. Eles não esmoreciam, nervos de aço, estrutura psíquica para serem heróis, porque eles criam que Deus os vocacionara para aquilo ali, nada os faria retroceder, aquilo lhes dava uma coragem fora do comum, uma esperança de que as coisas iriam mudar, gente ia morrer, gente ia ser presa, gente ia ser afligida, mas no final o Evangelho triunfaria. No nosso tempo nós estamos vendo tantas injustiças, inclusive nesse país, que são de desanimar. Por isso nós precisamos, irmãos, aprender com os reformadores. Deus é soberano, Deus ainda está no controle, Deus ainda tem a palavra final e nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para pregar corajosamente o Evangelho. Veja o que Martinho Lutero disse no seu tempo. Ele disse: eu nasci para combater diabos e facções. É meu negócio remover obstruções, derrubar espinhos, encher pântanos e abrir e fazer caminhos retos. Mas se eu vier a fracassar, que eu prefira falar a verdade com muita severidade do que agir com hipocrisia e esconder a verdade. João Calvino disse que os pastores com coragem desafiem todas as coisas pela palavra de Deus. E ele disse aos pregadores: liguem e desliguem raios e trovões se necessário, mas que façam tudo de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos dessa coragem. Os tempos que nós vivemos são as nações, irmãos, se levantando contra o legado cristão que as engrandeceu. De certa maneira parece que isso estava profetizado no Salmo. Lá em Salmos, no capítulo de número 2, diz assim a partir do verso 1: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o céu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras. As nações se juntam para dizer: vamos romper as ataduras cristãs e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que é Deus, que habita nos céus, se rirá. Essas nações querendo se levantar contra Deus, como na Torre de Babel, Deus se está rindo. O Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. O salmista aqui quer apenas mostrar que esse conselho das nações contra Deus não vai durar. Mas lá em Atos, nós temos a explicação do que nós vamos fazer como igreja diante do conselho das nações. Lá em Atos, capítulo de número 4, a Escritura diz o seguinte:
a partir do versículo de número 24, veja a oração dos crentes. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, está lá o salmo agora citado, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. As nações se levantam contra o Senhor, o secularismo se agiganta, ideologia de gênero, abortismo, os reis contra tudo que é o legado cristão. Mas nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer: Senhor, olha para as ameaças deles, cuida disso, e a nós dá ousadia, dá intrepidez, a intrepidez que estava em Lutero, a intrepidez que estava em Calvino, a intrepidez que estava em João Wesley. Dá-nos intrepidez para não recuar, dá-nos o espírito heróico para prosseguirmos, estende a tua mão para curar, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra. E o que nós esperamos, irmãos, é ver o lugar tremer mesmo. E a plenitude do Espírito Santo fazer surgirem pregadores intrépidos da palavra de Deus. Nós temos que olhar para as nações, nós temos que olhar para o Brasil. E nós temos que pensar em como, irmãos, precisamos de um avivamento espiritual. A solução desse país não é política, é acima de tudo espiritual. O que o Brasil precisa é de um povo que ore. Eu tenho um amigo presbiteriano lá em Brasília que ele diz: pastor, a solução não é um partido, a solução é a igreja. É a igreja. É a igreja nos pés de Jesus, é a igreja intrépida, é a igreja com pregação profética. São os crentes celebrando dentro das universidades, dentro do território hostil, falando de Jesus. Chega, irmãos, de recuar, de ficar por trás das trincheiras, de só ficar em guetos. Nós temos que avançar e falar abertamente que a perseguição venha, mas a palavra vai prevalecer. A palavra vai prevalecer. Uma vez disseram a Lutero: você transtornou o mundo. Ele disse: não fiz nada, estava aqui em Wittenberg, estava aqui comendo e bebendo. Foi a palavra de Deus que percorreu o mundo e fez tudo isso. Foi com base na palavra de Deus, irmãos, que o mundo foi criado. Deus disse: haja luz, e houve luz. O centurião que foi a Jesus disse: não entra na minha casa, diz daqui uma palavra e o meu servo será curado. É pela palavra de Deus que os mortos ressuscitarão. Foi pela palavra de Deus que Lázaro saiu do túmulo, que Bartimeu viu, que paralíticos andaram, e esta palavra está aqui. Peçamos que o Senhor coloque em nossa boca na unção do Espírito Santo e que erga uma geração de profetas que faça essa nação saber que Deus está no meio dela através do povo que o serve. Precisamos de protestantes. É um termo que diz muito, irmãos. Foi na dieta de Spira que o imperador impôs aos príncipes eleitores protestantes que eles se submetessem a Roma. Mas eles deram suas cabeças assim ao imperador e disseram: pode tirar nossas cabeças se quiser, mas nós não abandonaremos aquilo que nós aprendemos. Que Deus traga essa convicção, que abale as nações. Não importa o quadro,
quão negro ele é. Jesus transforma. Quando você lê a história de David Wilkerson na cruz do punhal, no início do livro dá um desânimo. O próprio David Wilkerson contando, ele diz: eu sei que dá um desânimo enorme. Ele sentiu de Deus, quando estava orando, de ir evangelizar um rapaz que tinha morto uma pessoa, deixado aleijado, uma coisa assim, um drogado. Ele quis evangelizar o rapaz, ia ser julgado, ele quis falar de Jesus para o rapaz, saiu lá do interior e foi para Nova York. Mas não deixaram ele ter acesso ao rapaz. E ele então foi procurar falar com a família do rapaz, e ele viu todo o contexto das gangues e das drogas. Foi extremamente maltratado ali. Ele voltava para a sua igreja no interior e dizia: Jesus está me mandando ir. E ele dizia, ninguém falava nada, todo mundo ficava mudo. Ele disse: era desanimador o que eu via na igreja, porque eu não via estímulo, eu não via nenhuma reação. Eu tinha que dizer que Jesus estava falando comigo, sem ninguém dizer para mim: é mesmo, pastor. E ele foi altamente hostilizado, mas ele foi falar com o avô. E o avô dele era um pastor também. E o avô dele disse: olhe, você se lembra no interior daquelas serpentes que estavam com as escamações todas velhas, como elas eram feias? Mas elas entravam por meio de pedras, em frestas, para rasgar aquela pele. E depois elas vinham com uma pele toda renovada e bonita. Ele diz: quando você via a serpente com a pele descamada, como você sabia como é que acontecia, você já conseguia vê-la com uma pele bonita, porque você sabia que era o próximo passo. Aí ele disse: olhe para esses drogados, essas gangues, vendo-os transformados. Quando eles insultarem você, não desanime, não veja aquele que está insultando, veja ali a nova criatura que ele vai se tornar. David Wilkerson começou a pregar, e uma vez ele foi falar de Jesus para Nick Cruz. Ele disse: Jesus te ama. Nick Cruz disse: você sabia que eu poderia cortar você em 1000 pedaços? Ele disse: sabia. E cada pedaço iria dizer: Jesus ama você. Nick Cruz disse: eu estava acostumado a receber insultos, mesmo dos meus pais. Se ele tivesse me dito: você vai para o inferno, eu sabia o que fazer, partir para cima dele. Mas eu nunca tinha ouvido alguém dizer que me amava, que Jesus me amava. Eu não estava preparado para isso, eu não sabia o que fazer quando ele dizia isso. Até que este homem converteu-se a Jesus, e inúmeros outros se converteram. Vamos olhar, irmãos, para o que Deus pode fazer, porque Deus é poderoso para transformar a situação agora. Vamos ficar de pé. Eu convido os irmãos que tocam nesse momento para louvarem a Deus. Deus transforma a água em vinho, espalha a relva no caminho, e uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria. Deus transforma a casa triste, dando gozo de um ninho.
Deus transforma a natureza, dando a tudo um toque de ternura e de beleza. Deus transforma o duro coração num coração que ama. Deus transforma a alma triste, queimando-a com sua chama. Deus transforma tua vida. Deus transforma a escuridão em luz pelo sangue de Jesus. Deus transforma o botão em flor, o ódio em amor e a morte em vida. Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós, concedendo certeza de uma vida bem melhor após. Deus transforma o duro coração num coração que ama. Deus transforma a alma triste, queimando-a com sua chama. Deus transforma tua vida. Deus transforma a escuridão em luz pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus.